Capítulo 522. A qualidade da carne certamente não era tão boa quanto a da carne de Murloc, mas os temperos se misturavam para formar sabores em camadas claras que Klein ficou encantado por ter provado. Ele simplesmente não conseguia parar de comer depois da primeira mordida. Na verdade, existem alguns Beyonders locais que desejam deixar esse mundo pirata perigoso e levar uma vida normal. É completamente possível para eles ir para Backlund e abrir um restaurante baseado na culinária de Horsted, vendendo peixe grelhado como especialidade. Com a aceitação da cidade para muitas coisas, seus negócios definitivamente não seriam ruins. O único problema é que muitos temperos não são tão baratos quanto aqui. O custo será muito alto, e um local deve ser escolhido para atender ao público-alvo. Klein largou seus pauzinhos um tanto grosseiros e limpou a boca com um guardanapo, deixando a mente vagar. Na sua opinião, os plebeus não conseguiam encontrar meios para enriquecer, principalmente porque não tinham visão suficiente. No entanto, a visão também era limitada pela educação que recebiam e pelas experiências cotidianas. Preso pela classe social, era muito difícil escapar dela e romper essa limitação. A forma mais eficaz era lutar por um nível superior de educação, e a segunda era arriscar e partir para a aventura. Claro, o risco era enorme e muitas pessoas desapareceram silenciosamente enquanto seguiam esse caminho. Klein gastou 2 soles e 5 centavos nesta refeição, o que não era barato, mas ele sempre esteve disposto a gastar dinheiro em boa comida. Além disso, suas principais despesas foram pagas recentemente por Danites. Puxando o colarinho, colocando o chapéu e segurando a bengala preta, ele saiu do restaurante do velho John bem a tempo de ver um policial expulsando um vagabundo da rua. Os nativos do arquipélago Horsted 1 tinham a pele mais escura do que as pessoas do continente sul. Era próximo ao tipo de bronze que frequentemente resultava da exposição ao sol. Seu cabelo era quase todo escuro e naturalmente ondulado levemente. Eles eram bem diferentes dos colonos do reino de Loen. Faz menos de 50 anos que o local foi totalmente colonizado. A princípio, Loen havia trabalhado com os reis e chefes locais, sob o nome de Companhia Intermediária de Sônia, para extrair benefícios econômicos, mas depois, a administração da empresa rapidamente caiu na corrupção enquanto lutava pelo poder, até provocando o inimigo para ganho pessoal ao iniciar uma guerra. O que era ainda mais absurdo era que eles denunciavam uns aos outros, alegando que os seus concorrentes tinham recebido subornos. No que diz respeito a isto, encontravam um membro do parlamento que os apoiasse. Durante as audiências parlamentares, eles atacavam uns aos outros, o que quase resultou em ações judiciais. Os nativos nunca teriam imaginado que as pessoas poderosas, que conseguiam fazer com que os seus reis e chefes se curvassem, beijassem as solas dos seus sapatos e entregassem carrinhos e mais carrinhos de presentes, eram, na verdade, pessoas sem importância que nem sequer eram membros do parlamento em Backlund. Embora a maioria deles viesse de famílias nobres, eles estavam no fim da linha de qualquer direito de herança. Após essa disputa, o rei e o primeiro-ministro concordaram em resgatar as ações, encerrar a Companhia Intermediária de Sônia e enviar a sua frota e tropas para assumir o controle do arquipélago Horsted com força total, colocando-o sob um verdadeiro domínio colonial. Atualmente, o arquipélago era governado pelo gabinete do governador-geral, parlamento e tribunais. Os escalões superiores eram todos de Loen, e alguns dos funcionários de nível médio eram membros do parlamento e magistrados da corte, descendentes dos reis e chefes originais. Quanto aos cargos de baixo escalão, eles foram abertos aos nativos educados da região. Isso incluía policiais abaixo dos superintendentes.
Era um policial nativo que estava expulsando o vagabundo com um cacetete, e seu alvo também era de descendência distinta de Horsted. Assim que o policial viu Klein com sua sobrecasaca trespassada, meia cartola e bengala civilizada preta, ele imediatamente guardou o bastão, endireitou-se, manteve os pés juntos e fez uma saudação. Boa tarde, senhor. Como posso ajudá-lo? Klein sentiu uma mistura de emoções ao assentir gentilmente. Não há carruagens aqui? De acordo com o regulamento do gabinete do governador-geral, não é permitida a entrada de carruagens nesta rua. Você vai ter que caminhar até a rua adiante, explicou o policial com medo e entusiasmo. Obrigado. Klein o elogiou casualmente. Você fala bem a língua de Loen. O policial ficou tão agradavelmente surpreso que ficou excitado. Acho que essa é uma qualidade essencial que um bom policial deve possuir. Ele originalmente queria dizer que se sentia de Loen, mas temia que o cavalheiro ao seu lado acabasse com raiva. Klein suspirou secretamente e caminhou lentamente até a esquina da rua. Ao longo do caminho, ele viu que o estilo de roupa local era muito diferente do de cidades continentais como Bäcklund e Tingen. Era até diferente de portos como Damir e Bansi, que foram colonizados por mais de 200 anos. Um homem decente de Loen, vestido com um terno formal, usando cartola e gravata, e segurando uma bengala civilizada. Isso tornava as pessoas ao seu redor subservientes, com medo de olhá-lo nos olhos ou tocá-lo. O resto dos nativos ou mestiços gostava de combinar uma jaqueta grossa com calças largas, junto com um boné do continente. Eles não gostavam de preto e preferiam as cores marrom, fulvo e cinza claro. Para Klein, isso era realmente um pouco estranho, mas também lhe dava a sensação de estar em um país estrangeiro. Claro, os nativos de posição superior e os mestiços também imitavam o estilo de vestir de Loen, acreditando que isso era um sinal de civilização. Reticências. 14 horas, Bar do Peixe-Espada, ponto de encontro aceito por aventureiros. Não havia muitos clientes, então Klein abriu caminho facilmente entre as mesas até o bar. Ele descobriu que o diferencial dos outros lugares era que havia 3 quadros negros na lateral do bar, apoiados em prateleiras de madeira. Sobre eles havia avisos amarelados, com uma variedade de conteúdos, estranhos e diversos. Alguns contratavam guarda-costas, alguns procuravam ajuda para encontrar pessoas, alguns investigavam a situação em uma determinada ilha e alguns ofereciam uma alta recompensa pela cabeça de um determinado pirata, enquanto outros alegavam que haviam obtido um mapa do tesouro e queriam para formar uma equipe. Resumindo, os negócios que haviam sido divididos entre os detetives particulares e as empresas de segurança do reino de Loen ainda pertenciam aos aventureiros daqui. Um copo de Zarar. Klein bateu na superfície do balcão do bar. Era uma cerveja de malte local, barata e saborosa, com um sabor único. Era adorado por aventureiros, algo que Klein aprendeu com Blazing Danites. 3 centavos. O barman olhou casualmente para o cliente, sem demonstrar qualquer mudança de atitude por causa do rosto desconhecido do estranho. Com uma cerveja na mão, Klein sentou-se em uma cadeira alta em frente ao bar, bebendo pouco a pouco enquanto ouvia silenciosamente os bebedores ao seu redor. Através das conversas, ele procurou um alvo digno. Depois de quase 1 hora, quando o número de pessoas no bar aumentou, Klein finalmente ouviu algo que poderia ser útil. Seu espírito foi abalado e ele ficou cada vez mais focado. Havia 4 pessoas sentadas à mesa a menos de 3 metros dele. Eles sentiam pena de um homem chamado Wendit. Sempre pensei que o Wendit estava no mar. Eu não esperava que ele estivesse em casa. Ele está muito doente. Suspiro, se eu tivesse batido na porta dele 2 dias antes, ele não teria morrido.
Você não sabe o quão aterrorizante era a sala. Cogumelos estavam crescendo em seu corpo em enormes faixas brancas. Porra! Pare com isso. Você não vê que estou comendo salsichas? Sim, sim, sim. O quarto de Wendy estava cheio de insetos, mariposas, moscas, borboletas, abelhas e baratas. Santo Senhor das Tempestades, eu não podia acreditar que este era um lugar onde um humano pudesse viver. Até a polícia que veio depois ficou chocada. Reticências. À medida que a conversa chegava aos seus ouvidos, Klein franziu ligeiramente a testa, sentindo que a morte de Wendy não era normal. Poucos dias depois de sua morte, seu cadáver já estava cheio de cogumelos e insetos rastejavam por toda a sala. Algo relacionado aos Beyonders? Com tal anomalia, a polícia definitivamente reportaria o assunto para a equipe de punidores mandatários. Parece que aconteceu 3 ou 4 dias atrás. As coisas que precisavam ser tratadas já deveriam ter sido tratadas. Klein considerou seriamente se deveria fazer uma visita para dar uma olhada. No mínimo, o homem chamado Wendy era um aventureiro solitário em Bayan. Nenhum de seus parceiros quis ajudá-lo a transmitir a notícia de sua morte. Depois de ouvir por um longo tempo, ele teve uma ideia aproximada de onde era o lugar que Wendy alugava. Era na vizinha rua Chifre Negro, número 47. Depois de beber a última gota da cerveja Zarar, Klein pôs o chapéu, saiu do bar e dirigiu-se para o apartamento. Depois de entrar pela porta, ele semicerrou os olhos e murmurou para si mesmo: o quarto que recentemente teve alguém morto. Ele repetiu a afirmação 7 vezes seguidas, usou sua bengala para chegar rápida e facilmente do lado de fora do quarto onde Wendy morava. Ainda não havia sido alugada e a anomalia interna já havia sido tratada. Parecia não haver nada de errado com isso. Klein guardou o papel que usara para abrir a porta, trancou a porta atrás de si e deu a volta com cuidado. Depois de confirmar a situação, pegou extrato, óleos essenciais, ervas, pós e velas especiais, e rapidamente montou um ritual de canalização de espírito em frente à cama. Embora tivessem passado vários dias, tornando-se possível apenas obter as informações mais superficiais, desconexas e remanescentes, Klein achava que era melhor ter algo do que ter nada. Sem dúvida, ele orou para si mesmo e entrou no espaço acima da névoa cinza. Ele respondeu e deu a si mesmo o poder de canalizar o espírito. A chama da vela subiu de repente, tingida com um azul fantasmagórico enquanto balançava. Klein apenas sentiu tudo silenciar, como se tivesse entrado em um reino que não pertencia à realidade. Suas pupilas estavam completamente pretas e até o branco de seus olhos havia sido expelido. Ele não precisava mais usar a técnica de adivinhação por sonhos. Tendo avançado para Sem Rosto, com a ajuda da névoa cinza que fez uma entrada inicial no mundo real, ele pôde ver diretamente a espiritualidade persistente de Wendy, uma vontade que se recusava a se dissipar. Foram 3 cenas. Uma era de um Wendy alto, magro, moreno, de cabelos cacheados e traços marcantes chegando ao corpo de um cadáver descartado, surpreso ao ver um brilho dele antes de se condensar em uma joia verde cheia de uma aura de vitalidade. A segunda cena era de Wendy deitado em sua cama com os olhos fechados, a boca ligeiramente aberta. Sua pele estava coberta de cogumelos de todos os tipos, as baratas e mariposas ao redor empilhadas umas sobre as outras, e em seu peito, um colar de prata incrustado com a mesma gema verde de antes. A terceira cena era de uma moça bonita de cabelos louros sentada na beira do mar com os olhos levemente úmidos. Persistindo ao redor dela estava a voz relutante de Wendy. Raine, estou prestes a morrer. Estou muito arrependido por nunca ter te dito que te amo. Eu quero que você se queise comigo.
A imagem quebrou e a canalização do espírito chegou ao fim. Klein olhou em volta e viu que a casa ainda estava escura e sombria. Este sujeito é verdadeiramente azarado. Klein balançou a cabeça e suspirou. Ele já tinha uma ideia aproximada da causa da morte de Wendy, seu ato aleatório de pegar alguma coisa. A grande maioria dos Beyonders não sabia sobre a lei de conservação e indestrutibilidade das características dos Beyonders, e nunca pensaram que os falecidos de sua espécie seriam capazes de liberar uma característica que poderia se tornar um ingrediente. Como esse processo era relativamente lento, era fácil ignorá-los. Portanto, depois de matar um Beyonder, eles geralmente revistavam o cadáver e o jogavam fora, fazendo com que transeuntes como o Wendy tivessem sorte ou algumas outras criaturas no fundo do mar ou no deserto. O Wendy não sabia que era uma característica do Beyonder e pensou que fosse uma joia mágica. Assim, fez um colar e o manteve junto ao corpo. Lentamente, ele foi corrompido pela influência e morreu em agonia. Nota: 1. TBM chamado de Arquipélago das Especiarias. Ponto.